A primeira configuração que iremos fazer aqui no AutoCAD será o nosso limite de trabalho. Vejam bem, o AutoCAD ele é um sistema adimensional, ou seja, eu não tenho exatamente uma definição do espaço que eu vou trabalhar. Eu posso desenhar desde um parafuso minúsculo de um celular até o sistema solar, se eu quiser. O que vai estabelecer isso depois é a escala de impressão. Então, para que nós possamos ter uma referência agora para o nosso início de trabalho, nós vamos aprender a estipular os limites do nosso trabalho. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar aqui, na linha de comando aqui, e vamos escrever limits. Vamos digitar limits e dar Enter, pressionar Enter. Repare que ele está me solicitando a coordenada do canto inferior esquerdo. Né? Lembre-se que nós estamos trabalhando com duas dimensões. Então, eu tenho as coordenadas do gráfico cartesiano x, olha lá, x e y. Então, por padrão, eu defino que o canto inferior esquerdo da minha folha vai ficar na posição 0 de x e 0 de y. Perfeito. Então, vamos, no caso aqui, a gente pode clicar aqui e só dar Enter, que ele já está assumindo esta coordenada. Agora, ele está pedindo para mim um ponto de referência de limitação, o canto superior direito, que ele usa como padrão aqui no caso, uma folha A3. Né? Uma folha A3. Então, o canto superior direito ficaria em 420 unidades de X por 297 de Y. Né? No desenho técnico nós já vimos isso, né? Que é a especificação do formato A3. Lembrando que eu estou estabelecendo esse limite para que nós tenhamos uma referência de tamanho de folha em milímetros, ok? Então, para nosso teste inicial, nossa aula inicial, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos estabelecer uma folha A4, tá? Que seria 210.210 em X, vírgula, a coordenada Y, que seria 297. Enter. Aparentemente, nós não temos nenhum tipo de resultado, né? Você não vê nada acontecendo. Mas ele já estabeleceu um limite de trabalho. Por que isso é importante? Na hora de fazer uma plotagem ou uma impressão, eu posso pedir para que imprima os limites do meu desenho. Ok? É uma referência para fazer a impressão. Eu preciso ter uma referência do tamanho, pelo menos, da folha. A folha é uma das coisas mais importantes que nós temos aqui, porque é onde nós vamos plotar nosso desenho. Tá? Vamos aprender um outro comando aqui, né? Que é o comando zoom. Alguns comandos, né? Eu tenho o comando e o subcomando. No caso do zoom, eu posso teclar simplesmente a letra Z ou escrever zoom. Quando eu dou o Enter, repare, uma coisa que o aluno precisa prestar muita atenção é acompanhar o que o AutoCAD te oferece. Né? É como olhar um painel de um veículo. Então, por exemplo, zoom, Enter. Eu entrei no comando zoom. O comando zoom me dá vários subcomandos. Nesse caso, né, eu tenho o zoom all para verificar tudo que eu tenho no meu projeto, todos os elementos, independente de limite. Pelo centro, uma maximização pelo centro do desenho, uma maximização dinâmica, que eu posso usar o rolete do mouse ou o próprio botão direito. Toda a extensão do meu desenho, voltar, né, pelo previews, voltar ao zoom anterior, por escala, dar uma magnificação, um zoom, numa janela, num window, ou através de um objeto. Nesse caso, eu vou pedir para colocar o Zoom Extend. Depende de como está a configuração de sua tela, você vai verificar que ficou uma linha verde aqui. Então, eu tenho na minha tela, né, a extensão do limite, que seria 210 unidades de X
e 297 unidades em Y.